Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras, ele só pode ser aplicado em triângulos retângulos, que são aqueles que têm 90 graus, um ângulo de 90 graus, tá? Que normalmente é representado por esse quadradinho aqui, ó, com pontinho. Então, se ele aparece, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. O triângulo retângulo, ele recebe alguns nomes especiais os lados dele, tá? Por exemplo, o lado que tá na frente do ângulo de 90 graus, ó, bem na frente dele, é chamado de hipotenusa, que normalmente a gente representa pela letra A, tá? Os outros dois lados são os catetos. Então, tem um cateto aqui e outro cateto aqui, ó, que são encostadinhos nos ângulos de 90 graus. Tudo bem? O que o Teorema de Pitágoras diz? Que o quadrado da hipotenusa, quadrado desse lado aqui, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, quando eu elevo esse ao quadrado, elevo os catetos ao quadrado, somo os dois e igualo, o resultado é o mesmo. Então, primeiro eu escrevi aqui, ó, na linguagem escrita, simplifiquei aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E do jeito que normalmente aparece nos livros, que são as letrinhas que eles são chamados aqui na formulinha dele. A hipotenusa, que é o A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Tudo bem? Aí eu vou fazer dois exemplos para vocês. São as duas formas que tem para resolver. Ou vai ser igual ao exemplo 1, ou vai ser igual ao exemplo 2, tudo bem? Aqui no 1, eu tenho um triângulo, onde um lado mede x, que eu vou descobrir, e os outros dois, um 6 e um 8. Primeira coisa, descobrir quem é a hipotenusa e os catetos. Primeiro, sempre a hipotenusa, tá? Porque vai facilitar. O que sobrar depois vai ser os catetos. O lado que tá na frente do ângulo de 90 graus, ó, é sempre a hipotenusa. Então, aqui a hipotenusa é o x, ó. Vou simplificar, tá? E os outros dois que sobrou são os catetos. Então, aqui é um cateto e aqui é outro cateto. A hipotenusa é sempre chamada de, ó, A. Então, o x aqui é o A, ó. Os catetos são o C ou B. Tanto faz, tá? Quem você vai chamar de B ou de C. Eu vou colocar aqui, ó, o 8B e o 6 o C. Agora, eu vou resolver, colocar os números na fórmula. A ao quadrado, ó, é o x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, igual, aí vem cateto ao quadrado, B, 8 ao quadrado, mais o C, 6 ao quadrado. Agora, é continha, tá? Aqui tá x ao quadrado, então não dá pra fazer nada, permanece x ao quadrado. Aqui, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 6 ao quadrado, 6 vezes 6. Agora, eu tenho uma continha de mais aqui, ó. Vou fazer ela. Copia o x ao quadrado, 64 mais 36 é 100. Como aqui tá x ao quadrado, é uma potência. A operação inversa da potência é a raiz quadrada. Então, eu tenho que achar a raiz quadrada desse número aqui, ó. X é igual a raiz quadrada de 100. Normalmente, quando a gente acha a raiz quadrada assim, que é uma potência antes aqui, eu posso usar o valor positivo e o valor negativo. Mas como a gente está trabalhando com um triângulo e é medida, então só vai valer a resposta positiva, não tem medida negativa. Então, aqui, a resposta vai ser somente o 10, ok?
mais um, que é o segundo exemplo. Aqui a medida é 5, 3 e x. Primeiro, a hipotenusa. Quem tá na frente do ângulo de 90 graus, ó. Essa é a hipotenusa, que é o meu A. Os outros dois que sobrou são os catetos. Então, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho um cateto. Eu vou chamar esse aqui de B e esse aqui de C, tá? Agora, eu vou colocar os valores na fórmula. O A ao quadrado é o 5. 5 ao quadrado. O B ao quadrado é o x. X ao quadrado. Sempre fica tudo ao quadrado, tá? E o C é o 3. Agora, eu vou resolver. 5 ao quadrado, 25. O x ao quadrado não dá pra fazer nada, só copia. E o 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Agora, eu tenho que deixar o x sozinho. Só que tem um número aqui junto com ele, ó. Então, esse número tá aqui, ele vai sair. Eu vou trazer ele aqui junto com o 25. Então, vai ficar 25. Aqui ele tá mais 9, operação inversa, menos 9. Sempre menos, tá? O x ao quadrado eu vou deixar aqui. Agora, eu preciso fazer essa conta. 25 tira 9 é 16. O x ao quadrado fica aqui. Agora, é só achar a raiz quadrada. Então, eu já vou colocar o x na frente, tá? Raiz quadrada de 16 é 4. Então, ó, quando a hipotenusa for x, for uma letra, vai resolver igual o exemplo 1. Quando a hipotenusa não for letra, for um número, resolve igual o exemplo 2, ok?